Muitas pessoas sonham em atingir a estabilidade e a independência financeira, mas como é a melhor forma de atingir esses objetivos? Quem vai nos responder essa pergunta é o especialista em finanças Andrei Beber. Primeiramente, Andrei, qual é a importância de a gente atingir uma estabilidade financeira? Naturalmente, todos nós temos sonhos, desejos, queremos evoluir tanto como pessoas quanto como famílias. E precisamos entender de que um bom planejamento, uma boa organização das finanças pessoais é mais do que metade do caminho andado para a conquista desses sonhos. É importante que nós reconheçamos a necessidade de controlarmos as finanças pessoais. Sem esse reconhecimento, sem a percepção da importância que nós temos no controle das finanças pessoais, fica muito difícil empreender esse caminho. Portanto, a primeira, a mais importante das tarefas é de fato reconhecer a necessidade de tomar as rédeas das finanças pessoais. Essa etapa, ela vai nos levar a um segundo movimento, o movimento do registro. Registrar todas as despesas, registrar todas as despesas que a família executa, para que nós possamos identificar de fato para onde está indo o nosso orçamento, aonde estamos gastando, para que assim possamos refletir, revisar se de fato estas despesas, se de fato a forma com que agimos, o nosso padrão de consumo é compatível com a nossa receita e a nossa capacidade de angariar recursos. Uma vez realizada essa revisão, nós teremos condições de mapear, planejar e identificar que todos os nossos sonhos, não importa o tamanho que eles tenham, podem ser alcançados, podem ser conquistados. É claro que será uma questão de tempo e de organização. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. O mais importante é controlar e organizar as suas finanças para que os seus sonhos e desejos possam ser realizados. Quais são algumas dicas para atingir essa estabilidade financeira? Talvez a primeira delas é estudar um pouco sobre finanças, conhecer um pouco dos produtos financeiros que você está adquirindo, especialmente no sistema financeiro, no sistema bancário. Quando o seu gerente, a sua gerente lhe oferece uma oportunidade de investimento, procure conhecê-la, procure evidenciar quais são as vantagens, desvantagens, quais são os prazos de carência, a necessidade de eventualmente pagar algum tributo que vai incidir sobre aquela aplicação. Mais do que isso, também é procurar entender o seu perfil enquanto consumidor. Nós podemos transitar basicamente entre três perfis. O perfil conservador, que é aquele avesso ao risco, aquele que prefere oportunidades de investimento de baixo risco. O moderado, que está disposto a assumir algum risco, tendo em vista a oportunidade de ganhar um pouco mais. E aquele que tem um perfil mais agressivo, talvez conhecido como dinâmico, que entende que seria possível arriscar-se por um determinado período de tempo em busca de um ganho maior. Porém, existe uma regra fundamental que diz que eu jamais deveria adquirir produtos financeiros que eu não conheço, que eu não estudei, que eu não domino completamente as suas características. Do outro lado, no âmbito das despesas, é observar exatamente o quanto de juros estamos pagando, evitar a armadilha do crédito fácil, especialmente o rotativo do cartão de crédito ou cheque especial. São linhas de crédito caríssimas e que frequentemente estão associadas à falta de planejamento, à falta de organização das finanças. Sim, se for necessário, a gente vai usar esse crédito num momento de emergência. Porém, se nos planejarmos e nos organizarmos adequadamente, evitaremos o uso dessas linhas de crédito que são extremamente caras e onerosas e tem feito muitos brasileiros entrarem na lista dos chamados superendividados, que hoje já não conseguem mais dar conta de suas contas, dar conta das despesas que têm no dia a dia. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao se tratar de finanças? Talvez o mais importante daqueles é negligenciar, é não identificar aonde o seu dinheiro está indo. Daí a importância do registro, nem que seja num pedaço de papel, usando um aplicativo de celular, compreendendo de que ao mapear, ao registrar, ao evidenciar aonde está indo o seu dinheiro, ficará mais fácil saber se ele está sendo empregado da maneira correta ou não, se ele está sendo empregado em produtos e serviços que de fato agreguem, que de fato contribuam para a melhoria da qualidade de vida da pessoa ou se estão sendo desperdiçados em supérfluos. É importante aqui observar que existem necessidades e desejos.
Todos nós temos pleno direito de alcançar os nossos desejos, os nossos sonhos, mas precisamos entender que, em primeiro lugar, vêm as necessidades. Uma vez cumpridas, supridas as necessidades, eu posso, então, pegar aquela folga do orçamento, se houver, e de fato, se formos organizados, ela haverá, e usar para sanar, para atingir, para conquistar os nossos sonhos e desejos. E como um especialista em finanças pode auxiliar as pessoas nesses casos? Eu acredito que a forma mais importante é a educação. Ou seja, alguém que deseja conhecer um pouco melhor sobre suas finanças, saber organizar as suas finanças pessoais de modo mais eficaz, deve procurar estudar. E um analista, uma assessoria financeira vai lhe ajudar exatamente nesse processo, lhe conduzindo, porque de nada adianta sermos absolutamente dependentes de uma assessoria financeira. Nós precisamos que essa assessoria nos auxilie, nos permita aprender a lidar com o dinheiro. Mais ainda do que isso, lidar com o dinheiro é um hábito, e o que nos faz excelentes é o hábito repetido, ou seja, precisamos criar um caminho, criar um hábito de controlar as finanças pessoais e a cada período de tempo que passar, nos tornaremos ainda mais especialistas, nos tornaremos ainda mais eficazes e seremos ainda mais capazes de cuidar do nosso dinheiro. Muito obrigada, Andriei, pelas informações. Lídia Zivers para o Jornal de Blumenau.